Eu não consigo ver, né? Está todo mundo aí. Podemos começar, porque o Mauro já está a postos. Sim, alguns ainda não adentraram, mas a Falta muita Adriana, gente. falta a Andréia, a Adriana, a Ana Cecília, a, a Cláudia, Nossa. a Michele, o Ricardo. A Michele está aqui. Ah, O tá. Ricardo, Michele está aqui, a Caxias entrou, mas o Ricardo não. Aí só falta mesmo o Ricardo, a Cláudia Mônica, a Ana Cecília, a Andréia e a Adriana. Está tendo algum problema de conexão? Eu acho que é a chuva, Nilza. Tá um tempão agora de chuva. Vamos lá. Eu também tô achando que é sim, viu? Será? Bom, aqui já parou a chuva. Aqui já começou de novo. Vamos lá? Tá, então, como sempre, não se esqueçam de colocar presença no chat, por favor. Tá? Você. Vou começar então, tá, gente? Bom, tá ótimo. Boa tarde a todos. Quero começar agradecendo toda a espiritualidade amiga e maior que esteve conosco durante toda a semana, nos ajudando, nos protegendo, como sempre. Agradecer a nossa reforma íntima, que cada um está sendo feito. E eu peço para que todos nós consigamos fazê-lo. Sabemos que não é fácil, que vamos ter as dificuldades, algumas pedrinhas, mas precisamos nos compenetrar na reforma íntima. Logo estaremos fazendo o segundo exame espiritual e passarmos para o terceiro ano e último ano. Precisamos ter muita determinação, coragem e fé. Que Jesus abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Vamos então receber os nossos irmãos do passe. Nosso querido irmão Rodolfo, que sempre está conosco nessa nossa jornada, a nossa casa abençoada, que ela receba toda a proteção diurnamente, noturnamente. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso querido Pai maior, Deus todo-poderoso, Criador do universo. Que tenhamos sempre o discernimento e a sabedoria. A Maria de Nazaré, que nos cubra com seu manto azul sagrado, a todos nós, os nossos familiares e amigos. Que todos respirem fundo, acalmando o seu coração, escutando essa chuva caindo, entrando nessa sintonia de natureza, de o nosso solo sendo regado por essa chuva bendita, acalmando os nossos corações, para que os nossos irmãos de classe façam o nosso passe de uma forma serena e tranquila. E se cada um de nós estivermos com alguma enfermidade, com alguma dor, coloque a sua mão
aonde está doendo, aonde mais está necessitando, para que os nossos irmãos cheguem até lá, aonde você realmente necessita. Porque hoje eles estão aqui para fazer a cura de algumas pessoas. Então, os nossos corações já estão calmos, a nossa mente, pensamento só aqui nesse momento, os nossos irmãos já estão começando o passe. Cada um de nós possamos sentir todo esse amor, todo esse carinho que nos é dado nesse momento. E toda a cura que está para algum de nossos irmãos que estejam precisando. Porque podemos sim ser curados pela espiritualidade. É só acreditarmos e termos fé. Eles estão sempre conosco. Recebam agora um abraço dos nossos irmãos, um abraço apertado de muito amor e carinho, de troca de energia, para que possamos começar a nossa semana de uma forma melhor, mais alegre, mais firme nos nossos propósitos. Um abraço de amor fraterno que cada um está recebendo nesse momento. Agradecidos que estamos por mais um dia estarmos aqui juntos na seara do Mestre Jesus. Todos tenham uma semana de luz e de amor, de paz, que tudo seja realizado no trabalho, em casa, aonde nós mesmos quisermos. Que Jesus abençoe a cada um de vós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Obrigado a você. Bom, preparação dos trabalhos hoje, né, com a nossa aluna grau de servidora, Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Ademir? Vamos lá. Posso começar? Deve. Preparação dos trabalhos espirituais. Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo, e assim elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo por mais um dia de vida, entrelaçando nossas auras no entrosamento fraterno e amoroso com nossos irmãos aqui presentes. Vamos saudando os nossos mentores individuais e dirigentes espirituais dos trabalhos, e ao irmão Rodolfo, mentor desta casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a ela que formem um cordão fluídico de proteção sobre esta casa abençoada e sobre cada um de nós, cobrindo os pisos, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar
e pedir auxílio para nosso trabalho às fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus perante a pátria brasileira. E assim chegamos até nossa mãe Maria de Nazaré. Pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou, rogando a Ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e a tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora, calmamente, vamos nos levantando para a prece dos servidores. Bom, hoje a aula 77, Amor como Lei Soberana, o Valor Científico da Prece e a Lei da Solidariedade. Né? O nosso amigo Mauro. Mauro, a aula toda sua, fique à vontade, muito obrigado por nos ajudar. Né?
É uma honra ouvir, né, você falar e ensinar-nos. Bem, minha gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. A honra é minha em ser convidado e poder participar junto com vocês de mais uma reflexão, de mais um encontro. Nessa sequência de aulas, nós já estudamos, dentre outras coisas, a ciência e a religião. E vimos que não há motivo para divórcio entre elas. É possível que esses dois ramos do conhecimento possam andar ombro a ombro, né? Possam se ombrear, permeando a sociedade, as interações dentro da sociedade. Alguém já disse que a ciência sem a religião vai ser manca, né? E a religião sem a ciência, ela passa a ser fanática, ela passa a ser dogmática. É algo mais ou menos nesse sentido que nos ensina o grande Albert Einstein. Na sequência, nós vimos que o pensamento e a vontade representam forças no universo. Então, aquilo que pensamos, aquilo que nós exteriorizamos através do nosso coração, né, do nosso sentimento, e por consequência do nosso pensamento, ele pode modificar, né, mecanicamente a matéria. Então, isso é muito importante, principalmente para o assunto que nós vamos estudar hoje. E, na sequência, na aula anterior, nós vimos umas das leis importantes da física, né, que é a lei de ação e reação, e se a gente levar ela para o campo moral, nós vamos ter causa e efeito. Quer dizer, na natureza, né, todo efeito tem uma causa. Não há efeito sequer que se apresente, que se manifeste, sem que a gente tenha uma causa. E hoje, o nosso assunto é conhecer mais uma lei, ou aprofundar em mais essa lei, né? Trabalhar o amor como lei soberana. Essa frase, para mim, tem muito significado, né? Essa frase, para mim, de lei soberana, é a forma com que enxergo a consequência da ação de todas as leis naturais. Tudo isso, com certeza, vai culminar com a lei do amor. Eu não tenho dúvida que ela é a lei das leis, né? É a lei soberana. Por isso que o mestre, quando esteve conosco, ensinou que é preciso amar o próximo como a si mesmo, é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, isso é a lei e os profetas. Então, ele sintetiza, ele resume de forma absurdamente sucinta, né, a lei das leis. Ele quer dizer com isso que tudo aquilo que havíamos aprendido até então com a revelação do Monte Sinai, a lei de Moisés, que representa a revelação de Deus, poderia ser resumida nessa lei maior, que é a lei do amor. E, consequentemente, a gente vai ver uma outra lei moral aqui, ensinada pelo Espiritismo, lá no livro 3, na parte 3 do livro dos Espíritos, que é a lei de solidariedade. Não só solidariedade entre nós, espíritos encarnados e, consequentemente, com os nossos irmãos desencarnados, mas em tudo que existe, né, dentro da criação. Não existe nada dentro do universo de Deus, dentro da criação, que não obedeça a essa lei. Tudo funciona de forma
síncrona, né? Tudo funciona de forma harmônica. E a gente já no início dessa nossa reunião já pôde observar que a nossa reflexão vai, de fato, alcançar conceitos da manifestação desse amor universal, né? Se manifesta em nós e em tudo na natureza. Agora mesmo nós estamos presenciando um processo de limpeza da atmosfera, né? Através da tão esperada para nós aqui chuva. Quer dizer, ela de fato refresca o ambiente, torna o ambiente cada vez mais limpo, né? É um filtro da natureza. E com isso a gente vai repensando nos conceitos de amor, principalmente aqui, abordar o amor fraterno, né? Principalmente aqui, abordar esse amor fraterno. Então, com a lei de solidariedade, que vai estar permeando aqui o nosso estudo, a gente vai perceber que a solidariedade em se transcendendo e buscando sentimentos afetivos na relação com o outro, não só relação de necessidade, relação de gentileza, por assim dizer, em ser solidário, mas quando se junta a afetividade, quando se junta o sentimento de gostar do outro, né, de gostar de pessoas, então nós temos aí a manifestação da fraternidade, né, que é essa solidariedade num grau superlativo. E a gente dá créditos aqui, né? A nossa pesquisa e o assunto do nosso estudo está na Iniciação Espírita, que é a nossa apostila que orienta esse curso. Está em Iniciação ao Espiritismo, que é uma obra escrita pela Terezinha de Oliveira, desencarnou recentemente, né? Uma grande trabalhadora, voluntária do espiritualismo na área de ensino, né? Traz excelentes reflexões, excelentes trabalhos didáticos dentro dessa área de ensino. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, igualmente, do Allan Kardec, e A Voz do Monte, do Richard Simonetti. Então, a gente trouxe conceitos, né, dessas obras e também da Gênese, né? Quer dizer, essencialmente, nós trazemos aqui a matéria da Terezinha de Oliveira, no que concerne a esse estudo que vai abrir a nossa aula, mas a gente vai encontrar um capítulo todo ele dedicado a esse assunto, que tem o nome Os Fluidos, no capítulo 14 da Gênese, né? Então, para aqueles que se interessarem nesse assunto, então busquem estudar o capítulo 14 da Gênese. E o título é O Oceano de Fluidos, né? Esse oceano fluídico do qual nós estamos imersos, esse oceano que nos cerca, né? Em se tratando de ciência, em se tratando de mecânica, fluido é a designação que se dá à fase não sólida da matéria, né? Em espiritismo, a gente entende que é um dos muitos estados, né, do princípio matéria. É uma das muitas manifestações do fluido cósmico universal, a forma com que ele pode se apresentar. E nós, fazendo uma analogia, estamos imersos nesses fluidos. Quando a gente observa, e hoje tem a comprovação de que no universo não há espaço vazio, todo ele está preenchido, isso vai ficando mais palatável para o nosso entendimento. Podemos nos imaginar dentro de um aquário, né, onde a água, esse
esse elemento que favorece, né, e propicia a vida, preenche todos os espaços, e nós, como peixinhos, por assim dizer, como entes subaquáticos, estamos imersos e nos conectando, né, entre nós, tanto entre nós, espíritos, como também em tudo aquilo, né, que faz parte da criação. E é nessa atmosfera que tudo vive, tudo sobrevive, né? Extraímos dessa atmosfera, extraímos desses fluidos tudo aquilo de que nós necessitamos para a nossa ação, né? A nossa interação dentro da sociedade. Nós aglomeramos esses fluidos, nós dispersamos esses fluidos, nós damos forma para esses fluidos, né? E também mudamos sua propriedade, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec vai perguntar se existe alguma influência, né? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, e os espíritos vão responder muito mais do que nós imaginamos. Por vezes, ou mais das vezes, são eles que vos dirigem, né? Então, a gente vai compreendendo melhor essas respostas que os espíritos vão nos fornecendo quando a gente vai conhecendo melhor a mecânica da natureza, a mecânica do universo, né? E toda essa movimentação que nós colocamos, toda essa ação, né, sobre os fluidos, se dá através do nosso pensamento, se dá através da nossa vontade, né? Por vezes nós fazemos isso conscientemente, tá? E por vezes nós fazemos isso inconscientemente. Então, todo sentimento, né, que emana do ser, ele tem ação direta sobre esses fluidos. Não há nada que escape, não há uma única vírgula, por assim dizer, que possa escapar dessa lei de atração, dessa lei de assimilação, que é a ação do nosso pensamento, da nossa vontade sobre os fluidos, né? E Mauro, posso fazer uma pergunta? Pode, claro que pode. A sintonia, ela é voluntária ou involuntária? O pensamento. Ela vai se dar, como nós dissemos aqui, se nós agimos conscientemente e também inconscientemente, ela pode se dar, tanto de forma voluntária, com a nossa intenção, como de forma involuntária. É claro que tudo aquilo que é involuntário, tudo aquilo que foge à nossa consciência, digamos, a nossa responsabilidade é menor, né? Então, toda vez que nós agimos com consciência daquilo que temos compreensão, né? Se para o sucesso ou insucesso da sociedade, do nosso irmão ou nossa, a nossa responsabilidade vai variar em grau, né? Então, eu posso, com muitas vezes manifestação do meu inconsciente, que na verdade o meu inconsciente nada mais é do que a minha formação, do que o meu edifício construído até aqui. E por vezes, mesmo sem a gente pensar, ele se manifesta diante de uma atitude, principalmente quando pisam no nosso calo, principalmente quando nós temos algum sentimento de irritação, por assim dizer, né? Algum sentimento de revolta. Por vezes nós não estamos querendo aquilo ali, não é voluntário, mas ele nasce porque
é isso que nós temos dentro de nós. E não tem como a gente apagar isso, digamos, desse contexto dos fluidos, dessa atmosfera de fluidos. Quer dizer, ele vai se manifestar como algo que é jogar uma lama. A gente pega uma lama, né, com as mãos e joga numa parede. Primeiro que eu vou me sujar. Então, não tem como a gente não se sujar com essa lama. Depois, eu posso lavar essa parede, mas sempre vai ficar algum resquício. Então, é assim que nós entendemos que funciona o nosso pensamento, a nossa vontade dentro dessa atmosfera fluídica. Agora, é lógico que eu posso reverter isso com o tempo, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa escola iniciática. Quer dizer, esse é o grande propósito dessa escola, que é nos fornecer subsídios, e é o que a gente está estudando aqui hoje, por exemplo, no campo da ciência, no campo das ciências exatas, né, positivas, que vão dar evidência, se não prova, mas pelo menos evidências de como isso funciona, e no campo da espiritualidade, que a gente chama de religião, mas não a religião institucionalizada, e sim a religião como sentimento, né, como sentimento espiritualista, ou voltado para a essência, voltado para aquilo que realmente faz sentido, né? Então, a gente vai ver aqui agora, nesse estudo, que a gente pode pode alterar a qualidade desse fluido. Então, a gente começa dizendo que a qualidade desses fluidos, ou desse fluido, é neutra. Ela não tem uma qualidade, quer dizer, eles são neutros, né? É o tipo do nosso sentimento. Portanto, é o sentimento do espírito que vai influenciar diretamente na qualidade dos fluidos. Se o nosso pensamento é bom, se o nosso pensamento é útil, é otimista, por assim dizer, é altruísta, ele vai deixar uma marca de qualidade boa nesse fluido. O contrário também é verdade. Então, se o nosso pensamento é pessimista, se o nosso pensamento é triste, se o nosso pensamento é egoísta, enfim, tudo isso vai ficar como marca nesses fluidos. Então, eu vou gerar má qualidade nesses fluidos, né? E, entre si, esses fluidos, eles podem se combinar, ou melhor, eles se combinam, né? Eles podem se modificar, eles podem se repelir, ou eles podem se combinar. Então, vejam que interessante, né? Na verdade, aquele que tiver a maior força, ele vai prevalecer. Então, aquele fluido que tiver imbuído de um pensamento tamanho de um grau de mostarda, por exemplo, como Jesus ensinou para a gente, ele vai prevalecer sobre o outro que é mais fraco. Então, sentimentos fortes predominam sentimentos fracos. Repetindo, ou isto fluidos de qualidade forte vão influenciar sobre fluidos de qualidade fraca. Então, já deu para compreender que se meu pensamento é bom e eu tenho força nesse pensamento, ele vai se sobrepor a um sentimento de fracasso, a um sentimento de ódio, por exemplo, que for mais fraco, né? E é através das reiterações que isso também pode se modificar. Então, eu posso reforçar a qualidade do fluido pela reiteração do meu pensamento, pela reiteração do meu sentimento. Então, voltando aqui àquela analogia, se nós sujamos a parede com a lama, a gente vai precisar lavar. Se não for suficiente com água e sabão, a gente vai ter que colocar algum solvente e assim por diante,
né? Assim por diante, até precisar, por vezes, remover toda aquela camada de pintura que foi imundada, né? Que foi suja, e fazer uma nova pintura ali no local para que a gente possa reavivar, né? Retornar à condição natural, à condição primitiva em que se encontravam, né? E assim esses fluidos vão se modificando à medida das nossas reiterações, à medida de novas ações, eles vão se modificando. Um outro exemplo que a gente pode dar também, que eu gosto bastante, é que eu posso associar o fluido ao dinheiro, né? Então, se eu pegar uma nota, a nota de determinado valor de uma moeda, então a gente não está podendo pegar valores muito altos, né, ultimamente. Se a gente pegar aí uma nota de R$2, esse dinheiro é neutro, ele tem um valor específico nele de R$2. Agora, o que eu faço com esses R$2 seriam as minhas ações sobre esse dinheiro neutro. Então, ele pode comprar algo que vai entorpecer, me entorpecer ou entorpecer o meu semelhante, ou ele pode comprar algo que vai alimentar a mim ou a uma criança. Em resumo, eu posso com o mesmo dinheiro comprar droga, ou eu posso comprar um alimento como leite, por exemplo, para alimentar uma pessoa. Então fica claro que esse dinheiro, ele não é o responsável, né, pela minha ação, pelo meu pensamento, aquilo que eu desejo fazer com ele. Então é importante a gente ter isso em mente. Uma coisa que a gente pode imaginar também é o seguinte, que esses fluidos, eles têm... Por que é importante a gente saber disso e importante a gente ter isso em mente? Porque eles influem diretamente no nosso corpo. Nós estamos imersos nesse fluido. Então, eles vão influenciar sobre o nosso perispírito, principalmente, porque nós diríamos que o corpo perispiritual é constituído de uma substância, de elementos materiais também, mas que estão mais próximo dos fluidos, né? Na sua combinação. Então, eles vão agir diretamente sobre o nosso perispírito e, por consequência, vão transmitir, vão somatizar para o nosso corpo, né? Então, esse perispírito absorvendo com facilidade, né, pela sua constituição, ele vai transmitir ao nosso corpo. Então, vejam, fica claro que eu desejo transitar, eu desejo estar submerso em fluidos sadios, né? Então, eu desejo transitar em ambientes alegres, em ambientes otimistas, em ambientes solidários, fraternos, enfim, em ambientes que me tragam bem-estar, né? Que me tragam felicidade, que me tragam satisfação. Claro que eu vou fugir dos ambientes depressivos, né? Dos ambientes contaminados, eu vou fugir de tudo isso, porque, sem dúvida nenhuma, eu vou ser contaminado, eu vou ser influenciado por esses fluidos, né? Isso não quer dizer que, por amor, né, que a gente está tratando aqui dessa questão, eu não possa visitar ambientes infelizes, quer dizer, mas que a gente se prepare, que a gente vá precavido e que a gente vigie, né, os nossos pensamentos, e mais do que isso, que a gente use a prece como antídoto para que a gente possa estar sempre em sintonia com bons pensamentos, sempre em sintonia com essa vontade de ajudar, essa vontade de fazer bem ao outro, para que a gente possa sair de lá sem se contaminar. E, mais do que isso, né, dentro da nossa atividade dioturna, que a gente
esteja sempre em sintonia com bons pensamentos, que a gente tenha sempre esse desejo, né, de estar dando qualidade satisfatória aos fluidos que nos envolvem, que estão ao nosso redor. Por assim dizer, que a nossa aura esteja iluminada, considerando que a aura seja a soma dos nossos sentimentos, aquilo que o perispírito exterioriza, né? Ele esparge, né? Como algo que vai ser claro e brilhante, ou algo que vai ser obscuro, né? Digamos, denso, que a gente possa estar sempre, digamos, em sintonia com o amor do nosso Pai, que a gente tenha em mente as ações que o Mestre nos legou, tanto através dos seus ensinos, né, como através dos seus exemplos, né, que a gente possa, através dessa compreensão, entender cada vez melhor o orai e vigiai, que não é vigiar, não é tomar conta, né? Vigiar, principalmente, não é ficar tomando conta da vida alheia, ou ficar de presunção naquilo que o outro deve fazer, mas sim que a gente vigie os nossos pensamentos, que a gente tenha sempre acesa, né, essa chama do nosso ideal, né? Claro que isso vai evitar, né, influência negativa, tanto por parte da espiritualidade como de nossa parte, principalmente. É a nós que nós devemos vigiar para que a gente não influencie, para que a gente não contamine o outro, né? Eu trago uma frase aqui, que está lá em Mateus, né, uma frase de Jesus, onde ele diz assim, ou Mateus, né, diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, né? Então veja, os exemplos de Jesus, o seu comportamento, as suas atitudes, né, perante nós, nos fazem acreditar que essas ações são benéficas a nós e ao outro. Podemos fazer o que ele fez e muito mais, ele orienta se a gente tiver bastante força de vontade, né? E, portanto, que a gente possa aplicar, principalmente através do passe, né? Então, a gente pode colocar aqui, de forma objetiva, uma ilustração de como a gente pode agir dentro desse universo, dentro dessa atmosfera de fluidos, quer dizer, dar boa qualidade a esse fluido e transmitir para o nosso semelhante, que ele seja tocado, né, pelo amor que esse fluido, né, vai levar, que é o nosso desejo, né, o nosso desejo de sucesso, o nosso desejo de satisfação, né? E qualquer que tiver dado, em Mateus ainda, qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Então, a gente tem como prática, né? A gente não quer sacralizar aqui nem o passe e nem a água fluídica que a gente vai estar colocando aqui, mas seriam maneiras de estar compreendendo, né, as palavras de Jesus. E a gente sabe que a água tem uma transmissividade muito grande, né, energética, e haja vista a limpeza de um banho, né, a renovação que um banho pode oferecer, e a gente tem essa ferramenta, tem esse instrumento nas nossas atividades na casa espírita, que dão conta, né, de externar o nosso desejo de bem para o próximo. Então, curas podem ser realizadas dessa maneira. A gente vai falar mais à frente aqui, principalmente sobre a prece, né, quando a gente vai estar tratando sobre o valor científico, né, ou a importância científica da prece, mas vai ficando claro para nós
como é que nós podemos agir de forma objetiva, de forma prática, né, para atender o nosso semelhante. Então, nos nossos pensamentos, na nossa vontade, nos nossos sentimentos, que sejam de boa qualidade, na nossa casa, no nosso trabalho, enfim, no trânsito, onde estivermos. E na casa espírita, que a gente aproveite, né, todas as ferramentas que estão ao nosso alcance e que a gente também possa ir para lá com todo o empenho e todo o desejo de estar ajudando, para a gente favorecer a sintonia, né, com a espiritualidade. Nós temos lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título, né? Batei e abre-se-vos-á, busca e achareis, né? Toda vez que nós falamos em amor, falamos em lei soberana, toda vez que a gente almeja, né, encontrar ou se encontrar quando o nosso Pai, procuramos Deus, né? Há no nosso coração essa inspiração, por assim dizer, maior, né? Que o desejo de ser feliz, né? Enfim, nossa existência é um eterno bater de porta, quer dizer, nós estamos o tempo todo fugindo da dor, procurando se afastar, né, da dor e procurando o prazer, buscando a felicidade, né? E creiam, e que eu possa crer, inclusive, né, esse que vos fala, que as portas se abrem sempre, né? Elas nunca se fecham, mas a dificuldade da gente entrar, a dificuldade de nós encontrarmos essa felicidade é bastante duvidosa, né? É bastante complicada, porque com certeza nós insistimos em procurar no lugar errado, né? A nossa busca de prazer, a nossa busca de satisfação, ela está sempre concentrada, né, no presente. É um sentimento egoísta, então é para nós, e um sentimento imediatista, que é para agora. Quer dizer, a gente esquece ou se esquece totalmente da promessa de Jesus, que diz que o seu reino não é desse mundo. Quer dizer, se a gente quiser a felicidade aqui nesse mundo, a gente vai ter muita dificuldade. Se a gente julgar que vai encontrar em gabinetes psiquiátricos, né, ou nos vícios, na ilusão que o mundo oferece para nós, né? Então a gente vai estar sempre ensaiando fórmulas que vão disfarçar a felicidade, e vai ser o quê? Uma eterna insatisfação. Nessa busca de encontrar a satisfação, a gente vai estar sempre insatisfeito, porque toda vez que a gente alcança essa tão almejada felicidade, diríamos que a gente pode até trocar o nome por alegria. O que a gente busca, na verdade, é estar contente, é estar alegre, algo que é objeto do nosso sonho, dos nossos desejos, o tal objeto de desejo. E assim que eu consigo, assim que eu alcanço, no minuto seguinte eu já estou pensando em algo maior, né? A gente já vai estar pensando em algo que venha nos satisfazer de forma imediatista, né? Então a gente se pergunta, né, que medicamento, por assim dizer, vai nos tranquilizar melhor do que o abençoado cansaço devotado ao próximo, né? Devotado a uma causa, decorrente desses serviços prestados, né? A uma instituição assistencial, por exemplo. A gente está aqui, como foi dito desde o início, numa fase de servidor, né? Que bebida que a gente vai poder comparar ou competir com o perdão que a gente pode oferecer ao nosso semelhante, né? Então, primeiro, se a gente tem que perdoar, é porque a gente ainda não aprendeu a se conformar com, digamos, a ignorância do próximo. Então, a gente se sente ofendido porque ainda
enfim, não é perfeito, né? Mas se sente ofendido, é importante que a gente possa dedicar, né, a uma ofensa, a uma amargura sofrida, o devido perdão. Isso vai nos aliviar enormemente, isso vai nos fazer um bem muito grande, né? E que tóxico, né? A gente poderia dizer que vai fazer um céu mais perfeito do que essa íntima sensação, né? Que a gente pode, essa euforia que a gente vai sentir quando a gente ajuda alguém. Um simples ato, né? De generosidade, de gentileza que a gente presta no nosso dia a dia, isso, puxa, traz uma satisfação enorme. Então, é diferente de alegria, diferente de estar contente, né? A felicidade nós vamos alcançar com certeza quando formos bons, né? Quando a gente atingir aquela fase de perfeição ou de relativa perfeição. O homem de bem, tão citado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente tem lá toda essa enfim, toda essa ilustração, né, que nos faz refletir sobre essa necessidade, né? Muito bem. Então, a gente pode, né, falar agora da prece, né? A gente pode começar ou encaminhar uma associação desse desejo, dessa vontade de ajudar o outro, dessa vontade de nos melhorarmos, de nos ajudar, da influência que nós temos sobre o meio, então, principalmente sobre o fluido, até que a gente possa alcançar o nosso semelhante. Então, a prece agora, ela vai dar para a gente um entendimento de como isso pode funcionar, como é essa mecânica, por assim dizer, a ação da prece, né? Como é que ela pode se dar? A gente traz aqui da nossa apostila algumas definições sobre a prece, definições de Emmanuel e definições de Isabel Campos, né, para a gente poder refletir. O Emmanuel, ele vai dizer que a prece é a forma mais sublime de expansão do sentimento humano, partindo da criatura para o Criador. Então, veja, né? Quer dizer, se a gente quer dar qualidade excelente, boa, para o fluido no qual estamos submersos, a prece é esse instrumento. As nossas ações, né? E os nossos desejos, sejam eles de melhoria, sejam eles de felicidade do outro. Isso tudo se faz através de uma interação entre aquele que emana, né, aquele que impulsiona esse sentimento, esse pensamento, e aquele que recebe. Então, a gente tem um transmissor, que é a criatura humana, por assim dizer, né? E a gente tem um receptor, que é o Criador, como Emmanuel coloca aqui. E é claro, nós já aprendemos que entre nós e o Criador existe uma hierarquia de qualidades espirituais ou espíritos, né, que detêm qualidades espirituais que variam, né, do menor para o maior grau de entendimento. Então, quando nós somos os transmissores, a gente está se utilizando desses intermediários para alcançar até o Pai, e o Pai vai acabar ouvindo e atendendo os nossos rogos, as nossas súplicas, através desses co-criadores, né, através desses intermediários. A Isabel Campos, lá na nossa apostila, ela diz que a prece é o fio milagroso da nossa comunhão com os planos mais elevados. Então, veja, dá para compreender por que a gente tem que entender o mecanismo dos fluidos. Então, eu preciso de um agente que possa conduzir esse meu sentimento, esse meu pensamento. E esse agente são os fluidos. A Isabel Campos vai mais longe.
A prece é como que uma escada invisível, por onde subimos aos mais altos campos da experiência humana. Por intermédio dela, nossa alma recebe forças multiplicadas e só mesmo junto a essa fonte bendita poderemos encontrar o suprimento de energias em que vamos vencendo as provas redentoras. Então, interessante, né? Interessante essa imagem que é muito similar, né? Ela está alinhada com esse processo de subida que nós fazemos quando a gente vai fazer as preparações dos nossos trabalhos, dos nossos estudos. Nós vamos fazendo uma elevação. A gente entra em sintonia com os nossos mentores individuais, mentores da família, mentores das instituições, né, que cuidam das tarefas auxiliadoras. A gente vai até as fraternidades, a gente alcança lá os protetores da pátria, a gente vai até Maria, normalmente, que nós fazemos isso até chegar a Jesus. E como a gente tem um modelo, a gente tem em Jesus o modelo mais perfeito, né, de espírito que nos visitou, esteve conosco, então é com ele que nós fazemos essa ligação com o Pai. É claro que não precisa ser dessa maneira. Não é essa a única estrada que nos leva ao Pai. O próprio Jesus já informou que a gente não precisa de intermediários. Portanto, a figura do sacerdote não é uma necessidade para a comunhão com Deus, a figura do pastor ou a figura do dirigente espírita, enfim, seja lá a figura que for, né? Ela não é uma necessidade para que a gente entre em contato com a espiritualidade maior. Essa é uma forma didática que nos auxilia na nossa dificuldade de expressão. Por quê? Porque a prece tem que ser inteligível, né? Essa é uma das condições da prece que a gente encontra orientação lá no capítulo 27 que nós citamos, né? É importante que a gente tenha isso em mente. É importante que ela seja do coração. De novo, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos que agem como forças, né, na criação. Portanto, não há dúvida de que não existe uma fórmula, não existe palavra mágica, não existe, assim, por dizer, um mantra, né? Como a gente ouve em outras filosofias, em outras religiões, aonde aquilo é uma receita através de palavras, ou da quantidade de palavras, ou através da erudição dessas palavras, enfim, nada disso tem importância, nada disso vai ter efeito se o nosso sentimento não for puro, se o nosso sentimento não for genuíno, né, espontâneo. O nosso sentimento não pode ser do hipócrita, não pode ser do fariseu do templo, que se preocupa somente com o exterior e não está preocupado com o sentimento verdadeiro, né, o sentimento da essência. Então, Jesus promete que haveremos de ser atendidos se a gente pedir, mas é preciso que tenha condições, né? Existem certas condições para que essa prece seja atendida. E muita gente não acredita no poder da prece, não acredita digamos, na efetividade da prece, porque ele não vê resolvido muitas das questões, ele não vê o resultado, né? Então ele vai contestar isso porque não recebeu o determinado atendimento, né? Digamos, quando isso acontece é porque geralmente a gente, enfim, pede aquilo que a gente deseja, como nós vimos anteriormente, é o nosso egoísmo, é o nosso imediatismo. Agora, Deus vai oferecer aquilo que nos compete, aquilo que é do nosso merecimento.
aquilo que vai fazer bem para nós. Vejam, diante de uma criança birrenta, né, diante de um jovem inconsequente, né, de um adolescente inconsequente, que pai que vai dar aquilo que ele pede, se aquilo não vai fazer um bem para ele, né? Então, a gente vê que nós, como humanos, que somos imperfeitos, queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Então, Jesus adverte lá que se o filho pede pão, a gente não vai dar pedra. Se pede peixe, a gente não vai dar espinho, de forma alguma, né? Mas a gente vai dar algo que o atenda, algo que não venha a prejudicá-lo. Então, imagina Deus, se não vai oferecer para nós aquilo que realmente, né, a gente necessita. Então, essa é uma condição essencial, uma das condições essenciais, é a questão do merecimento. É preciso que a gente saiba o que pedir, né? Que a gente peça de coração, que a gente peça realmente com sinceridade, e normalmente o que a gente deve pedir é força para alcançar, é força para resistir, é discernimento para poder enxergar, para poder vislumbrar, enfim, isso tudo com certeza nós vamos receber. Agora, se a gente pedir para ganhar na loteria, se a gente tiver uma enfermidade e pedir para que isso seja resolvido sem cirurgia, sem tratamento, ou sem passar, digamos, por uma determinada dor, por uma determinada aflição, isso vai depender, claro, do nosso merecimento, né? Então, por vezes, nós pedimos a salvação, nós pedimos, digamos, a solução para o problema, mas Deus entende que precisa mandar para nós o remédio. Então, o que vai fazer mais bem, né, para nós, diante daquela situação, é o remédio. E esse remédio, por vezes, é a dor, é a aflição, né? Quer dizer, são essas vicissitudes que nós encontramos na vida, da qual a gente precisa de muita força, a gente precisa de muita determinação, muita coragem, né, e decisão para poder vencer. Eu trago mais uma frase aqui, e essa é do Emmanuel. Ele diz assim: a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina. Veja, da lei divina. Deus, o Pai, instituiu leis universais, leis divinas, para que ele não tivesse que ficar revogando situações à medida que elas fossem surgindo, né? Tudo sempre esteve como sempre foi. Enfim, não estão aí para serem revogadas, tá? Mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Então, vejam, o que a gente precisa é força, o que a gente precisa é energia, né, para que esse dínamo, para que esse motor, né, que é a nossa vontade, possa promover modificações aí, por que não, né? Por que não na matéria? Enfim, pedir não só em nosso benefício, mas principalmente em benefício do nosso semelhante, né? E eu trago aqui uma experiência, um relato, né, de uma experiência que a gente tomou contato algum tempo de uma universidade federal lá de Brasília. É uma faculdade voltada para a medicina. E ela reuniu 23 pares de voluntários para uma experiência, né? Então, notem, 46 pessoas foram voluntários numa experiência voltada para
digamos, comprovar ou ter evidências da ação da oração sobre a matéria. Então, essas pessoas tinham o seu nome reservado, né? Tanto os pacientes como os médicos, como os facultativos. Então, eles não sabiam, digamos assim, do caráter da experiência. Então, era assim, cada par ia ser monitorado no seu tratamento dentro do hospital e uma perna desse par, quer dizer, uma pessoa receberia a oração como complemento do tratamento convencional. E a outra pessoa, quer dizer, a outra perna, né, digamos, desse par, não receberia oração nenhuma. Mas nenhum deles, nem os médicos, sabiam quem é que estava recebendo, quem é que não estava recebendo. É algo como o efeito placebo, né? Só que aqui é um efeito psicológico, um efeito metafísico, que é a ação da oração sobre esses pacientes. Então, ao final dessas experiências, o que se notou? Notou que aqueles pacientes, aqueles 23 pacientes que receberam um reforço da oração, através de grupos de oração que visitavam o hospital, eles saíram satisfeitos, né, no tratamento da moléstia, quer dizer, saíram curados, ou se não, muito amenizado nos seus problemas. E não que os outros 23 não tivessem resultado também, mas esses resultados, normalmente, quando aconteciam, eram mais demorados, né? Então, veja, quando a gente diz da necessidade da prece no âmbito da religião, no âmbito da espiritualidade, é preciso que a gente creia sem ver, é preciso que a gente creia sem constatar, que a gente tenha dentro de nós, né, esse entendimento, essa compreensão, essa certeza. Mas quando a gente leva para o âmbito positivo, para o âmbito da ciência, nós precisamos de fatos, né, que venham a trazer comprovação dessas ações ou desses efeitos. Aqui, com certeza, né, a gente traz uma experiência, muitas experiências são feitas, principalmente na atualidade. São muitos os hospitais que já se convenceram de que isso faz muito bem para o paciente. Isso ajuda muito bem no tratamento, portanto, ajuda também o médico, ajuda o facultativo. Então, notem, a gente não tem dúvida aqui de uma ação do pensamento, uma ação da vontade, uma ação da prece, que é esse desejo, né, de promover algo voltado para o ambiente no qual nós estamos imersos. Então, a atmosfera daquele instituto de saúde, né, vai estar envolvido, a assistência que os médicos desse instituto vão ter e, mais do que isso, o conforto, né, e assistência que os pacientes vão ter dentro desse processo, né, aflitivo, de dor, de angústia, de sofrimento. Então, a gente não tem dúvida, né? Não tem dúvida da eficácia. Cada vez mais, inclusive, algo que deve ser aventado aqui é que muitos hospitais utilizam, inclusive, o passe, o benefício do passe em favor daqueles que são tratados e daquele, claro, que autorizarem, aqueles que desejarem. Há, então, uma grande liberdade, né, dentro desse processo. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele já tem uma portaria regulamentando o tratamento que é imposição de mãos. Então, a gente já tem esse tratamento como complementar nas atividades ou nas especialidades que o SUS fornece. E o mais recente, né, que é de 2019 para cá, que foram instituídos, muitos foram instituídos, a gente tem esse que é a imposição de mãos, a gente tem o reiki,
também dentro do SUS. Então, tudo isso nos traz evidências positivas, evidências científicas da ação da prece, né, sobre a matéria, sobre, digamos, as pessoas, né? E, para finalizar o nosso encontro aqui, a nossa aula, a gente vai falar da lei de solidariedade, né? Eu trago aqui uma outra frase do Mateus, quer dizer, a frase é de Jesus, mas é o Mateus que escreve. Tudo o que quiseres que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles, pois isso resume a lei e os profetas. Então, muito parecido com o maior dos mandamentos, essa afirmativa de Jesus nos faz compreender que a solidariedade é uma lei existente na criação. Não há como a gente fugir que tudo na natureza é solidário. A gente percebe desde o micro, né? Então, se a gente for na intimidade da matéria, inclusive entrar na essência, na intimidade do átomo, até pouco tempo, entendido como indivisível, a gente vai encontrar uma harmonia e uma solidariedade enorme entre os elementos positivos, lá, os prótons, os elétrons, enfim, todos os elementos, né, que atuam dentro desse microcosmos. Na natureza, desde o micro até o macro, vamos aos grandes sistemas de astros, né, que flutuam e se equilibram no universo, todos eles respeitando essa lei de solidariedade, essa lei de amparo, né, ao semelhante, de amparo ao vizinho, de uma necessidade que eu tenho de convivência com o outro, de convivência social com o outro, da necessidade que eu tenho de me oferecer solidário, né, ao outro. Então, que a gente preste atenção se a nossa vida tiver, porventura, se apresentando assim, destituída de significado, de objetivo, se por vezes, né, a gente se encontrar nessa situação, vamos pensar o que a gente desejaria receber do próximo. Então, por vezes alimento, né, por vezes agasalho, medicamentos que seja, orientação, né, esclarecimento, quer dizer, conforto, enfim, solidariedade. Todos nós desejamos, né, algo que nos fizesse sentir aliviados daquele nosso sentimento, né, de não estar se sentindo abandonado à própria sorte, né, que nos momentos de infelicidade, de dor, a gente pudesse ser visitado, né, por um nosso irmão em Deus, quer dizer, em nome de Deus, né, para atender assim essa nossa prece, esse nosso pedido, né? Por consequência, é necessário, é indispensável que a gente também se movimente, né, em favor do outro. Então, se nós, por vezes, nos sentimos abandonados, nos sentimos frágeis, né, fragilizados, é importante a empatia de se colocar, por vezes, no lugar do outro e imaginar que também ele pode estar pensando que Deus o abandonou. Então, fica aí, né, esse nosso desejo, essa nossa reflexão, por assim dizer, né, para que a gente se decida, né, ser firme nesse objetivo, né, para que a gente possa salvar a nossa vida. Então, eu me lembro de uma outra frase, né, de Jesus, que ele diz que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem quiser perder a vida por outro lado, né, quer dizer, pela causa de Jesus, pela minha causa, vai salvá-la. E a gente entende isso quando a gente percebe que, por vezes, a gente quer salvar a nossa vida social, a nossa convivência
confortável, a nossa convivência alegre, contente, enfim, que deve ser mesmo dessa maneira, mas aqui eu digo essa efêmera convivência de alegrias muito passageiras através de um encontro social, através muitas vezes de querelas, né? Achando que a gente está aproveitando o tempo. A nossa luta incansável na conquista de bens, na conquista de riquezas, enfim, e por vezes, e muitas das vezes, nos tornando escravos dessas conquistas, né? Na verdade, nós estaremos perdendo a nossa vida. E se a gente, por vezes, se afastar, por exemplo, do conforto de uma TV, né? E visitar um parente ou um enfermo ou uma criança que precisa de um abraço, de um carinho, com certeza nós estaremos fazendo isso pela causa cristã. Nós estaremos fazendo isso, né, pelo bem universal, por essa lei maior, né, que é a lei do amor, por consequência aqui ligada à lei de solidariedade. Dessa forma, nós não estaremos perdendo de fato, enfim, estaremos ganhando a nossa vida. É assim que a gente consegue interpretar, né, essas palavras do Cristo. Bem, minha gente, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, com certeza, né, conversando a respeito, mas é o que a gente tem para esse momento, eu diria que é o cerne a ser passado, a ser refletido a respeito desse estudo, a respeito desse encontro. De antemão, né, eu agradeço a oportunidade, aí o convite do Ademir e a paciência de vocês, e a gente ainda se coloca aqui à disposição. Se houver tempo, a gente pode conversar mais um pouquinho. Alguém vai fazer alguma pergunta? Eu posso fazer só uma... Eu posso fazer só uma observação? Posso só fazer uma observação? Por mim, à vontade. É tudo que a gente quer. Rapidinho, o Ademir. É o seguinte, quando você falou aí das pesquisas e tal na faculdade, é verdade mesmo. E há outras em andamento, viu? Muito interessante. Então, eu até fiz uma observação, que é a fé e a ciência que começam a conversar, felizmente, né? Graças a Deus. E eu vejo também uma outra coisa que eu anotei aí no chat, é que essa grande contribuição dos fluidos magnéticos é lembrar sempre que são os nossos bons pensamentos, bons sentimentos, etc. Eles vão repercutir diretamente quando fazemos o evangelho no lar, quando participamos dessas vibrações, crendo, logicamente, é uma crença, porque aí entra toda a nossa crença, a nossa fé, naquilo que é imponderável, né? Naquilo que nós não vemos, graças a Deus. Então, é por aí mesmo. Muito satisfeita com todos esses ensinamentos e essa aprendizagem de hoje, viu, Mauro? Muito obrigada. Muito bom, Célia, é isso mesmo. E como você mesmo disse, né? E de fato, não é só crença, né? Como você mesmo colocou. Quer dizer, hoje a gente tem muitas evidências de que isso traz um resultado muito grande, né? E se a gente quiser um ambiente melhor para a nossa vida, se a gente quer uma atmosfera de bons fluidos, né? Que a gente treine, adestre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque a gente vai estar influenciando sobremaneira a atmosfera na qual a gente está inserido.
E as nossas ações que vão ficando cada vez mais solidárias, não é verdade? Com certeza. Agora começamos a fechar algumas ideias, né? As aulas vão ficando interessantes por conta disso. Muito obrigada, viu, Mauro? Obrigado, eu. Mais alguém? O Mauro, eu te agradeço, vou passar então para a Sandra, né? Mas antes eu quero dizer, né, para todos vocês, né, os tempos têm sido, né, os últimos tempos não têm sido nada fáceis para nós. Mas a gente também sabe que no meio de tanta incerteza, né, eu tenho vocês aí, a vossa força, com a energia gigante, né, que ajuda a não desistir e a ter esperança, né, de celebrar o amanhã. Que a gente vai celebrar de mansinho, né, sentindo a brisa bater, como bateu a chuva agora há pouco, agradecendo. Celebrar, né, que tem céu lá fora e um futuro inteiro para construir. Né? Dias melhores estão vindo. Muito obrigado. Vamos lá, então. Obrigado, Mauro. Obrigada. Você, cada dia, nos ensina mais e mais, né? É uma honra tê-lo, né, aqui, sempre com a gente. Semana que vem você está de volta, né, com outra aula, né? Para você ver que a gente não cansa do seu aprendizado, né? E é muito bom, porque, olha, o tempo passou tão rápido, é um ensinamento grande que a gente tem, não é? Muito bom, né? Igual a Célia falou, agora as aulas são mais assim para a gente parar, pensar, não é? E é isso que faz com que a gente cresça, né? Eu falei com o Carlos para falar com você, né? De estarmos voltando em breve com a nossa filosofia, né? Então, você me pediu aquele dia para que assinasse os certificados, eu estou aguardando, tá bom? E não se esqueça, a nossa casa está aberta e eu tenho várias pessoas dessa turma que vão se interessar pelo curso de filosofia, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Com certeza, Demir, sou eu que agradeço e o Carlos me passou. Nós temos intenção de iniciar a turma no ano que vem, né? Que a gente já está no finalzinho e nós vamos te procurar, viu? Ah, pode ter certeza, né? Que as portas vão estar abertas. Eu não sei se você vai querer no mesmo dia, mas eu vou deixar já reservado praticamente o sábado, né? Que vocês gostam do curso de filosofia no sábado à tarde. Vamos ver o que é possível, né? A casa está sempre aberta. E dessa vez eu vou fazer, prometo. Ah, que Dessa maravilha! vez eu vou fazer. Vai ser um Tá prazer. bom? O prazer é nosso, tá? Deixa eu aqui tentar agora abaixar aqui para. Eu vou compartilhar a tela aqui para Sandrinha. Deixa eu ver. E já fica confirmado a aula da semana que vem. Eu não sei o que é que houve, né? A minha tela ficou parada deu um relâmpago aqui aquela hora. A minha tela ficou parado com a 30ª turma. Tem Jesus aqui. Eu vou tentar. Ademir, Oi. eu tenho aqui, se você quiser, eu posso ler sem você colocar. Tá, vamos ver se eu consigo, porque tem coisas que eu preciso passar para vocês aqui. Entendi, né? tá. Acho que consegui, entendi. vamos lá. Tá. Vamos lá. Ademir. Oi. A minha tela está preta. Deixa eu só completar um assunto, como o Paulo estava falando sobre a sintonia, né? Vocês estão me ouvindo? Então vai. Estão me ouvindo? Pode ser, Sérgio. Sim. Então tá. Ontem eu estive no Anjo Ismael para trabalhar, fazer vibrações, né? Para a turma que estava fazendo escola de
Então, a escola que estava sendo feita ontem, Ademir, me fugiu o nome. É no Anjo Ismael, né? Eu fui no Anjo Ismael e a gente participei das vibrações para quem estava fazendo o curso. E, assim, eu nunca tinha saído da casa do irmão Rodolfo para trabalhar com outras pessoas, né, de outra casa. Mas você vê como a gente trabalha essa sintonia que você fala, né? Tanto, e a gente sabe que é tão importante para qualquer lugar onde a gente vai. Ontem a gente ficou numa sintonia tão grande, eu era o patinho feio da casa, né? As outras ajudantes que estavam lá, trabalhadoras, eram todas da casa, e eu era o patinho feio. Mas olha... A presidente da casa mandou um agradecimento, né? Era todos do Anjo Ismael, só você da fraternidade, né? Mas o nosso, muito obrigado. Está compartilhando a tela do encerramento? Para mim não, Ademir. Oi? Para mim não. Não. Alguém está vendo? Para mim está. E agora? Sim, vai, vibrações finais. Então vai, Sandra, leia, que eu vou mudando aqui. Eu vou ler, Ademir. Tá bom. Ok. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que a partir de agora possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre, pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem em depressão com os pensamentos voltados à prática. Rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. E, finalmente, vibremos por nós mesmos para que, como servidores e aprendizes do Cristo, estejamos sempre ligados a vós através de nossa fé. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou esse ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje, Sr. Mauro. Agradecemos o nosso mentor, pedindo a Deus que o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor dessa casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades nós tenhamos forças e persistências para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo.
Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, importante, né? Quem puder, quiser, as vibrações das 22 continuam firmes, né? Vamos lá, gente, vamos participar. É muito importante essas vibrações. Caderno de temas, né? O tema 23º, nos caminhos das realizações espirituais, não há quedas definitivas. Nos caminhos das realizações espirituais, não há quedas definitivas. Mais uma vez, nos caminhos das realizações espirituais, não há quedas definitivas. Depois a gente coloca lá no... né? Quando voltar o zap, a gente coloca para vocês lá, ok? Ok, Ademir. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ano descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom, a todos, muita paz, muito amor, muita luz, a todos vocês. Nosso muito obrigado, Mauro, muito obrigado mais uma vez. Uma boa semana a todos, que Jesus abençoe cada um de vocês, a todos nós. E até. Muito obrigado.